A paz do Senhor, meus amados e minhas amadas. Que alegria poder estar aqui novamente com vocês, compartilhando esse livro maravilhoso, Plano de Batalha para a Oração. Esse já é o nosso 14º vídeo nessa playlist de batalha de oração. Nós estamos aprendendo a batalhar, nós estamos aprendendo a nos levantar. Nós estamos aprendendo a empunhar as nossas armas espirituais, porque nós já entendemos que a nossa luta não é contra as pessoas, que a nossa luta e a nossa batalha ela é espiritual, no campo espiritual. Então a gente tem que batalhar de forma espiritual. Não é tremendo isso? Então nós estamos aqui ajudando você a batalhar pela sua família, ajudando você a batalhar pela sua vida também, a sua própria vida. Nós temos que nos fortalecer para a gente conseguir abençoar e fortalecer a nossa família também, não é verdade? Então eu leio toda semana com vocês um capítulo do livro O Plano de Batalha para a Oração, dos irmãos Kendrick. Estamos sendo grandemente edificados. Eu quero agradecer a todos que têm deixado comentários, que estão vindo falar diretamente comigo sobre a bênção que o Senhor tem realizado na sua vida através desse estudo que nós estamos fazendo aqui. Você que está vendo esse vídeo agora, volta lá no vídeo número 1 e começa desde o início e faz todo esse trabalho junto conosco. Está ficando gravado aí, é gratuito, ninguém precisa pagar nada, ninguém precisa fazer nada para ter acesso a esses vídeos. Eles estão feitos aí porque nós queremos fazer algo para a obra do Senhor. E fazer algo para a obra do Senhor é ajudar pessoas. Tudo que o Senhor pede de nós é isso. Ajude os meus filhos, ajude os meus pequeninos, ajude aquele que está precisando. Então, quando nós estamos ajudando, seja de qualquer forma, e é essa forma que o Senhor colocou no meu coração para alcançar você e te ajudar, porque Ele te ama. Jesus te ama. Você é muito importante para Ele. Eu estou aqui para te dizer isso. Jesus te ama. Você é muito importante para Ele. Amém? Glórias a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre as chaves da oração. Vamos orar para começar? Senhor amado, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero apresentar ao Senhor cada pessoa que está ouvindo esse áudio junto comigo. Cada pessoa por onde o Senhor levar estas palavras, onde o Senhor levar essa playlist de batalha de oração, Senhor. Cada um que estiver ouvindo junto comigo, que o Senhor possa alcançá-lo agora com o teu amor, com a força do Senhor. Que o poder do céu desça sobre essa pessoa, o poder consolador do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E agora nós vamos passar para a leitura do capítulo 12, que fala sobre as chaves da oração. Vamos junto comigo? Então agora eu vou ler para vocês o capítulo de número 12. Semana passada nós falamos sobre os bloqueios e hoje nós vamos falar sobre as chaves. Capítulo 12, as chaves da oração. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, 3. Enquanto os bloqueadores da oração nos levam ao arrependimento e a tratar as atitudes erradas em nosso coração, as chaves da oração nos encorajam a adotar um hábito de orar eficaz e fervoroso, ajudando-nos a viver vitoriosamente, conhecendo Deus de uma forma mais rica e completa. Essas chaves tornam a oração mais verdadeira, agradável e autêntica. Vamos explorar as 10 chaves de oração. Primeira, a número 1. Orar persistentemente, pedindo, buscando e batendo. Estamos acostumados a pessoas ocupadas que não têm tempo para serem interrompidas.
A menos, é claro, que a pessoa importante que nós estamos querendo ver seja alguém que realmente nos ama e cuida de nós. E isso é exatamente o que acontece na oração. Com base neste relacionamento de pai e filho, somos encorajados a continuar pedindo e nos será dado, a continuar buscando e encontraremos, e a continuar batendo e a porta será aberta para nós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Desculpa. Mateus 7, 7 e 8. Uma das chaves da oração mais eficazes é não desistir de pedir e continuar pedindo, persistentemente, dia após dia. Ele vai responder quando for a hora certa. E então nós saberemos que Ele que está nos dando, se nós não desistirmos de pedir. 2. Orar com fé. As pessoas que não acham que conseguirão o que estão pedindo, provavelmente não obterão o que pedem em oração. Mas não deve ser assim. Deus alegra-se com a fé. Jesus elogiou aqueles que pediram com fé. A confiança plena em Deus e em sua palavra agrada ao coração de Deus. Jesus disse: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos 11, 24. Certamente sabemos que a oração não é um gênio mágico da lâmpada, mas porque ela é baseada em um relacionamento de amor, quanto mais oramos, mais o Espírito de Deus comunica a sua vontade a nós, e nós conseguimos mais claramente saber o que ele está mais propenso a nos conceder e aonde ele quer nos levar. Assim, podemos orar com plena convicção de que ele pode e vai nos responder, isto é, orar com fé, isto é, orar com eficácia. 3. Orar em segredo. Jesus disse em Mateus 6,6: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Um dos princípios fundamentais da vida cristã é que o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Orar para exibir-se é semear para a carne. Mas orar em segredo é aproximar-se de Deus com maior enfoque e humildade. Deus se encontra neste lugar secreto conosco. 4. Orando segundo a vontade de Deus. Nossa tendência natural é pensar que a vontade de Deus é misteriosa e oculta. Contudo, não é isso que a Bíblia diz. Quando nos apresentamos a Deus e não nos conformamos com esse mundo, ao sermos transformados pela renovação da nossa mente, podemos discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. Em oração, devemos esperar que Deus nos mostre onde Ele quer ou não quer que vamos. E uma vez que temos o discernimento, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 1 João 5, 14 e 15. Quando nós realmente desejamos ter o conhecimento da sua vontade e nos comprometemos a segui-la uma vez que a conhecemos, ele nos inspira com uma nova medida de confiança na oração. 5. Orar em nome de Jesus. Essas palavras, em nome de Jesus, não significam apenas o cordialmente, como um fechamento de uma carta, no encerramento das nossas orações. Também não é o botão enviar. Elas são um reflexo de um sentimento altruísta dentro de nós, que confere toda a honra a Deus. Elas são uma declaração de adoração e uma necessidade reconhecida. Elas honram o poder e a autoridade de Deus e celebram a sua vontade de aplicá-los às nossas vidas. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome.
para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, 13 e 14. Orar em seu nome significa orar como ele o faria. Orar a partir do nosso relacionamento com ele. Nós não nos aproximamos de Deus com base em nossa autoridade, nossa justiça ou o que fizemos, mas com base no que Cristo fez por nós. 6. Orando em concordância com outros irmãos. Para realmente potencializar as suas experiências de oração, desenvolva o hábito de regularmente orar junto com outros irmãos. Jesus disse aos seus discípulos: se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, 19 e 20. Concordar significa fazer uma sinfonia harmoniosa, orar em união com os outros, pedindo a mesma coisa com um só coração e mente. Isso agrada a Deus. Ele ama e honra a sinergia que ocorre quando nos reunimos para orar. Nós devemos orar com um pronto sim e um amém em nossos corações enquanto os outros oram. Aproximando-nos de nosso Pai juntos, tanto formal quanto informal, de forma programada e de improviso, o poder e a beleza da oração em conjunto é um presente do qual muitas vezes deixamos de nos apropriar. Com quem você pode começar a orar? Comece com a pessoa da sua família. Considere a possibilidade de orarem juntos com frequência sobre cada necessidade. 7. Orar durante o jejum. Outra chave normalmente esquecida é a disciplina do jejum, a abstenção de comida ou de algum outro tipo de necessidade diária, a fim de se concentrar mais plenamente no Senhor por um período programado. Jesus jejuou e orou. Esther jejuou e orou. Neemias jejuou e orou. Atos 14, 23 descreve como Paulo e Barnabé, em seu ministério de viagens, nomeavam anciãos nas variadas igrejas que eles estavam fundando. Escolher a liderança certa era vital. Então, eles não apenas realizavam a reunião para traçar os seus planos, eles oravam e jejuavam. O jejum abre o seu espírito para Deus quando você, de outra forma, estaria alimentando a sua carne. O jejum limpa o ar da distração, colocando a busca pelo Senhor acima de todos os seus apetites. Orar e manter uma vida de obediência. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3, 21 e 22. Uma criança obediente é grandemente favorecida e adquire liberdade com seus pais. A intimidade que você deseja ter com Deus acontece através do vínculo de sua obediência a Ele. Ao orar com o coração obediente, podemos livremente pedir sem nos envergonhar. Assim, estaremos trabalhando com Ele e não contra Ele. 9. Orar e permanecer em Cristo e em sua palavra. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15, 7. Permanecer significa ficar em estreita comunhão com Deus. Trata-se de passar tempo com a palavra de Deus, permitindo que a palavra preencha os nossos corações e guie o nosso pensamento, obedecendo o que ele nos diz para fazer. João 15, 10. Recebendo o amor de Deus e em seguida derramando-o novamente sobre ele e sobre as pessoas ao nosso redor. João 15, 9 e 12. Por último, permanecer significa ficar limpo diante de Deus. João 15, 3, 1, 1 João 9. Não permitindo que a impiedade e o pecado escalem ou sigam inconfessos.
É dentro desse contexto que as nossas vidas de oração ficam abertas para uma nova vitalidade, fecundidade e eficácia diante de Deus. João 15:5. A leitura de João 15:7 nos faz entender que permanecer em Deus desta forma possibilita que as nossas orações, por mais boas que os nossos corações desejam, sejam atendidas. Que as nossas orações por coisas boas que os nossos corações desejam sejam atendidas. Oh, glória! 10. Orar e nos deleitar no Senhor. Quando Deus se torna o nosso maior prazer e primeiro amor acima de tudo, então estamos na posição que Ele deseja para nos abençoar com os desejos do nosso coração. Somente recebendo a sua salvação, substituindo a nossa hostilidade pela justiça, com a pureza da sua própria retidão, nos tornamos capazes de verdadeiramente amá-lo. E quando o amamos, desejamos obedecê-lo. João 14:15. Até que realmente comecemos a nos deleitar nele. Deleite-se no Senhor, diz a Bíblia, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmo 37:4. A palavra hebraica para desejos é a palavra para pedidos. Quando o seu prazer está nele e em honrar os seus desejos, então ele se deleita em você e em honrar os seus desejos. Glórias a Deus. Essa é a leitura do capítulo, simplesmente maravilhoso. Palavra maravilhosa para a nossa vida, né? As chaves da oração. Imagina chaves para tornar as nossas orações mais fortes e eficazes. Glórias a Deus, aleluia. Nós estudamos os bloqueios da oração no vídeo passado, para que a gente pudesse ser levado ao arrependimento, ao tratamento das nossas atitudes erradas, para que o nosso coração se voltasse mais para o Senhor. Então nós entendemos o que a gente anda fazendo que está bloqueando as nossas orações. Isso nós aprendemos no vídeo passado. Agora, ao estudar as chaves da oração, nós seremos encorajados a adotar um hábito de oração eficaz e fervoroso, ajudando-nos a viver vitoriosamente, conhecendo Deus de forma mais rica e completa. Então, as chaves de oração tornam as nossas orações mais verdadeiras, mais agradáveis, autênticas. Ou seja, Deus se agrada mais de nós quando nós cultivamos essas chaves de oração na nossa vida, do dia a dia, no nosso viver diário. Então, vamos hoje aprofundar nas 10 chaves de oração. No vídeo passado, nós aprofundamos nos 10 obstáculos, os 10 bloqueios. E nesse vídeo, nós vamos aprofundar em 10 chaves. Glórias a Deus, que maravilha, né? Primeira chave de oração. Orar persistentemente, pedindo, buscando, batendo. Então, ser persistente na oração, continuar orando, não desanimar na primeira vez que você achasse, Deus já não está me respondendo, Deus não está me falando nada. Não desanima, não, continua batendo. Lá em Mateus 7:7 diz assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Você que é pai, será capaz de dar uma pedra ao filho que pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando seu filho pede um peixe? Vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, nós sendo maus, como seres humanos que somos, falhos, a gente dá só coisa boa para os nossos filhos. Imagina Deus que é bom, quanta coisa maravilhosa não vai dar para nós?
A gente não pode desanimar. A gente não pode desistir. Nós temos que orar persistentemente, pedindo, buscando, batendo, sem desanimar. Eu vou lhe contar uma história que ilustra bem isso. Ela diz assim: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me, julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo ele não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém, isso é verdade. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo o tempo inteiro, eu vou dar a sentença em favor a ela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de me amolar até acabar comigo. Então eu já vou resolver isso logo, já vou dar a sentença a favor dela. Essa história está lá em Lucas, no capítulo 18. Jesus, ele conta essa história para nós, para mostrar, naquele dia lá ele contou aos discípulos dele, para mostrar aos discípulos dele que nós devemos sempre, sempre, sempre continuar orando e nunca, nunca, nunca desanimar. Jesus falou para os discípulos dele e nós hoje somos esses discípulos. Então ele nos fala: se os humanos, sendo falhos, maus, fazem coisas boas, imagine Deus que é amor, o que ele fará? Então Jesus deixa para nós: não desanima, não desanima, continua. Aquele juiz, mesmo sendo iníquo, ele não teve que fazer um bem para aquela viúva? Imagina Deus que é bom, perfeito e agradável, quantas coisas maravilhosas ele não fará para nós, né? Então essa é a primeira chave. É um primeiro mistério que a gente pode anotar. Anota isso aí no seu caderno. Orar persistentemente, pedindo, buscando, batendo. A segunda chave, orar com fé. A confiança plena em Deus e em sua palavra agrada o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a confiança plena na palavra de Deus, em Deus, agrada o coração dele. Sem fé, desagrada o coração dele. Com fé, agrada. Pois é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz que todo aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus existe. Porque Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. A gente tem que ter fé, orar com fé. No Marcos, capítulo 11, versículo 24, diz assim: quando orarem, pedindo alguma coisa, creiam que já receberam, e assim será. Quando orarem, pedindo alguma coisa, creiam que vocês já receberam, e assim será. Isso é palavra de Jesus. É verdade de Jesus, Jesus é a verdade. Isso é verdade, é assim que é. Nós precisamos crer nisso. Quanto mais orarmos, mais intimidade nós temos com Deus. Mais o Espírito Santo de Deus nos comunica a sua perfeita vontade. Assim podemos orar com plena convicção, isto é, com fé. Isso é uma oração eficaz. A oração orada com fé. A oração crendo, sabendo que Ele pode todas as coisas e que Ele quer fazer aquilo que agrada o nosso coração. Ele quer, Ele tem prazer em nos agradar. Então Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo que a gente vai pedir antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Olha como Ele é maravilhoso. Então, orar com fé é uma chave.
É mais uma chave, é a segunda chave que a gente estudou. A primeira, orar com persistência, continuar orando, não parar de orar, continuar batendo. A segunda, orar com fé, crendo que Deus é galardoador, que Deus existe, que Ele faz, que Ele gosta de nos agradar, de nos abençoar, Ele tem prazer em nos ver bem. Quando a gente pede, a gente precisa crer que a gente está recebendo e assim acontece. Terceira chave, orar em segredo. Orar em segredo é aproximar-se de Deus com maior enfoque e humildade. Ele se encontra conosco neste lugar secreto e nos ouve, nos abraça, nos fortalece, conversa, nos responde, conversa conosco, né? Afinal, eu não estou gritando para todo mundo ouvir as minhas dores. Eu estou falando com o meu Deus, baixinhos, lá no secreto, lá guardado no fundo do meu quarto, ali com portinha fechada, só para Ele me ouvir. Eu não vou para as redes sociais colocar as minhas dores para todo mundo, não. Eu vou para o meu quarto, porque aquele que levanta e grita e ora nas sinagogas, nas praças, gritando para todo mundo ouvir, as pessoas vão aplaudi-lo, vão achar que ele é muito bom, e aquela será a recompensa dele. Mas aquele que fecha o seu quarto e vai em segredo orar só para o Senhor que vê tudo que ele faz em segredo é que vai recompensá-lo. Olha como isso é tremendo. Orar em secreto é sentar-se no colo do Pai e entregar a Ele nosso fardo pesado e pegar o dele, que é leve e suave. Olha, orar em secreto é sentar-se no colo do Pai e entregar a Ele o nosso fardo pesado e pegar o dele, que é leve e suave. Não busque refúgio no homem, você se desapontará. Salmo 27:10 diz assim: mesmo se nossos pais nos abandonarem, Deus nunca nos abandonará. Mateus 6:6 diz assim: Jesus, lá no Mateus 6:6, Jesus está ensinando a orar. E ele diz para a gente orar em secreto. Para a gente não ficar gritando nas sinagogas, mostrando que a gente é uma pessoa orando para exibir-se. A gente deve entrar para o nosso quarto, fechar nossa porta e falar secretamente com o Pai. Porque quando ele responder, nós já saberemos que foi ele que respondeu, porque a gente contou só para ele, não é verdade? Então, que nós não busquemos refúgio no homem. Que nossa oração seja secreta, só com o Pai, só Ele que precisa de saber. É claro que quando a gente tem um amigo, uma amiga, que a gente pode desabafar, é maravilhoso, que a Bíblia fala para a gente fazer isso. Não estou dizendo que a gente não pode falar com ninguém, nem para ninguém. Eu estou dizendo para a gente evitar de colocar os nossos problemas nas redes sociais, publicar no nosso Instagram, publicar no nosso Face, as nossas dores, as nossas tristezas. Não, quando a gente for falar, que a gente possa desabafar com o nosso Pai. E se a gente tem necessidade de algum amigo, um amigo secreto, que a gente tem a liberdade de colocar os nossos segredos, né? O Pai também nos dá isso. Aquela amiga que ela sabe tudo da nossa vida, a gente sabe tudo da vida dela, a gente pode desabafar, a gente pode conversar, que sabe que aquilo ali está guardadinho, não é verdade? 4. Orando segundo a vontade de Deus. Lá em Romanos 12:12, a gente olha, lê e reflete. Nós temos a tendência, nós vamos refletir agora e eu vou falar sobre isso. Nós temos a tendência de pensar em Deus como um pai zangado. Um pai que castiga, que aplica constantes castigos. Mas, refletindo agora em Romanos 12:12,
A Bíblia, ela nos diz assim, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia fala que nós podemos experimentar através da renovação da nossa mente. A gente vai poder conhecer a vontade de Deus, a vontade perfeita e agradável de Deus. Quando decidimos viver em obediência, Ele executa em nós essa renovação. Então, nós temos a tendência de olhar para Deus e pensar que Deus é um homem bravo. Deus é um homem que castiga, que gosta de dar castigo, que não pensa nada de bom, que não quer nada de bom para nós, que tenho que ter muito medo dele, porque ele está muito longe de mim. É verdade que nós temos que ter temor do Senhor. É verdade que ele é muito, muito além da nossa imaginação. Mas também é verdade que a Bíblia fala para nós que ele amou tanto a gente, tanto, tanto, que ele deu o filho dele para vir nos resgatar. Todo aquele que crer no filho dele será salvo. Olha que lindo. Então a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita. Ele não é um Deus que quer nos fazer mal. Pelo contrário, nunca se ouviu falar de um Deus como este, que trabalha para o bem daqueles que nele confiam. A gente também tem a tendência de pensar que Deus não se importa com os nossos desejos. Mas a Bíblia, lá em Jeremias 29:11, diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, olha como a Bíblia fala para nós. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Deus não é aquele Deus carrancudo, bravo, que a gente não consegue ter acesso a Ele. Nós temos acesso a Ele. Jesus nos garante o acesso a Deus. Nós temos a tendência também de pensar que Deus não se importa com os nossos sonhos e desejos. Mas a Bíblia diz que Ele se importa, que Ele só pensa o bem da gente, com o objetivo de nos dar o fim que nós desejamos. Olha como é lindo. Quando nós realmente desejamos ter o conhecimento da sua vontade e nos comprometemos a segui-la, uma vez que a conhecemos, ele nos inspira com uma nova medida de confiança na oração. Oh, glória a Deus! Quinta chave de oração. Orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é chegar diante do trono da graça, justificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Deus nos olha e nos vê justos. Lá em Tiago 5,16 diz assim: a oração feita por um justo tem muito em seu poder. Então, através do nome de Jesus, através do sangue de Jesus, nós somos justificados, nós somos justos. E a nossa oração passa a ter muito poder. Em João 14,13 diz assim: e tudo o que pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Isso é Jesus dizendo, tudo o que pedir em nome de Jesus. João 16:23 diz assim: se vocês pedirem alguma coisa a meu Pai em meu nome, ele lhes dará. Orar em seu nome significa orar como ele oraria. Orar a partir do nosso relacionamento com ele. Nós não nos aproximamos de Deus com base na nossa autoridade, na nossa justiça, ou o que nós fizemos, mas com base no que Cristo fez por nós. Então, se nós formos orar, nós devemos orar em nome de Jesus. Nós estamos levando e representando o nome de Cristo. Sempre que a gente ora, sempre que eu termino a minha oração,
Ou eu falo no início, Senhor, eu estou orando em nome do teu filho Jesus, ou eu venho em nome de Cristo. No final eu falo em nome de Jesus, amém. Mas todas nossas orações, elas são em nome de Cristo, porque senão a gente não chega no trono da graça. Porque Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Se não for por Ele, a gente não chega lá. A sexta chave de oração. Orando em concordância com outros cristãos. Mateus 18, 19 e 20 diz: Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isto será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Isso é princípio. Todas essas chaves são princípios bíblicos. É tudo de acordo e relacionado na palavra de Deus. No Salmo 133, 1 diz: Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Quando a gente ora em união, quando a gente está em sintonia, quando a gente está em concordância, isso adquire uma força. A nossa oração, ela é empoderada de uma certa forma, que ela cria um fogo maior. Porque nós estamos ali, mais de duas pessoas, duas ou três ou mais, orando em concordância. Então, tudo que a gente concorda aqui na terra, o Senhor concorda. E aí o Salmo 133 fala sobre a união. Para a gente concordar, a gente tem que ter união. Orar junto com outros irmãos, essa oração nossa, ela é potencializada. Ela ganha poder. Ela entra nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma. E ela adquire um fogo e ela sobe para o céu, queimando todas as potestades que estão no ar. E tem outra coisa, não adianta a gente concordar só de boca. É preciso a gente estar com o coração e a mente em sintonia. É preciso a gente ter realmente concordância de coração sobre aquela oração que nós estamos fazendo em conjunto. O poder e a beleza da oração em conjunto é um presente do qual muitas vezes deixamos de nos apropriar. Considere orar em conjunto, considere orar com alguém. Vai ver como que é maravilhoso. 7. Orar durante o jejum. Outra chave de oração, outro princípio de oração. Orar enquanto jejuma. O jejum, ele abre o espírito para Deus. Quando a gente, de outra forma, nós estaríamos alimentando a nossa própria carne. Então, quando a gente jejuma, a gente se abstém de alimentos para que a nossa carne ela seja refreada. O motivo é enfraquecimento da carne e fortalecimento do espírito. O jejum, ele limpa o ar da distração. Ele coloca os nossos pensamentos no Senhor acima dos nossos apetites. Então, o nosso jejum, ele faz, a gente mostra para Deus que a gente está colocando Deus acima da comida, acima da nossa manutenção, porque a gente come para nos manter vivos. Então, a gente está colocando o Senhor acima desse desejo de se manter vivo. É algo profundo, né? Jesus, ele jejuou e orou. Esther jejuou e orou. Neemias jejuou e orou. Paulo e Barnabé jejuaram e oraram. A gente tem exemplos na palavra de muitas pessoas que jejuaram, que oraram, que buscaram, santificaram ao Senhor através do jejum e da oração. A gente vê também que o jejum, ele pode expulsar castas de demônios. Quando você ora, junto à sua oração, você acrescenta o jejum. Quando você está orando e junto à sua oração você acrescenta o jejum. Lá em Mateus 17, 21 diz: Mas esse tipo
de demônios só pode ser expulso com oração e jejum. Aqui, os discípulos do Senhor não conseguiram expulsar um demônio que estava no menino. O pai levou esse menino e os discípulos não conseguiram. Aí levaram o menino até Jesus e Jesus expulsou. E Jesus falou para eles, isso que está em Mateus 17, 21. Esse tipo de demônio, tem umas versões que fala esse tipo de casta, só pode ser expulso com oração e jejum. Então, quando você ora e jejuma, você potencializa a sua oração a um nível supremo, a um nível poderoso, a um nível de expulsar castas de demônios. Porque a oração aliada ao jejum, ela é uma arma potencializada. Então, é uma chave para que a sua oração fique mais forte ainda. Mais uma chave de oração. 8. Orar e manter uma vida de obediência. A intimidade que você deseja ter com Deus acontece através do vínculo de sua obediência a Ele. Assim, estaremos com Ele e não contra Ele. Então, quando a gente ora, a gente tem que manter uma vida de obediência ao Senhor. Não adianta orar e continuar vivendo uma vida de pecado. Não adianta arrepender e continuar cometendo aquele pecado que a gente diz que arrependeu. Porque quando a gente diz que arrepende, a gente deixa. Agora, quando a gente só diz que arrepende, a gente não deixa, a gente continua com aquele pecado. Então, não há arrependimento genuíno. Então, uma vida de obediência ao Senhor implica força de vontade, implica domínio próprio. Lucas 11, 23 diz: quem não é a meu favor é contra mim. Quem não me ajuda a juntar está espalhando. Então o Senhor deixa bem claro, quem está me desobedecendo está contra mim. Está espalhando, está atrapalhando. 1 João 3, 21 e 22. Se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, quando a gente entra em obediência, as nossas orações são respondidas. Ele faz para nós tudo aquilo que a gente pede. Por quê? Porque nós vivemos em obediência a Ele, obediência à palavra. Né? Nós amamos uns aos outros, nós cuidamos uns dos outros, nós não vivemos uma vida de pecado, não. A gente refreia a nossa carnalidade, a nossa humanidade, né? Vamos dizer assim. A gente refreia. Porque o Senhor Jesus, Ele mostra para nós como que a gente deve andar. Porque Ele fala assim, aquele que me obedece, ele ouve as minhas palavras e ele me segue. Ele toma a minha cruz e me segue. Então Jesus, ele tem uma natureza divina. Nós temos uma natureza humana e a nossa natureza humana, ela quer nos levar para o pecado. Mas quando nós nos convertemos a Ele, nós recebemos a natureza divina dele. Nós recebemos a força e o poder que vem do alto. Ele não nos deixa só, não nos desampara para que a gente morra no pecado, não. Mas nós temos que levantar e fazer a nossa parte, que é entrar em obediência. É não fazer aquilo que é nosso, é fazer o que Deus quer que seja feito. Não interessa se eu quero ou se eu não quero. É simples assim. 9. Orar e permanecer em Cristo e em sua palavra. Então essa é mais uma chave. Permanecer. Orar e permanecer em Cristo e em sua palavra. João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem.
Olha a promessa. Permanecer significa continuar sendo, prosseguir existindo, conservar, ficar, não sair dali. É a pessoa que permanece. Quem permanece fica em estreita comunhão com Deus. Passa tempo com a palavra de Deus. Abre-se e recebe enchimento com o Espírito Santo. Se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus. Recebe o amor de Deus e derrama esse amor sobre o próximo e sobre o próprio Deus. Fica limpo diante de Deus. Faz boas obras. Esse é o que permanece. Esse é o que obedece. Esse é o que entra na presença do Senhor e não quer mais sair dali. Então, nesse caso, as suas orações serão por coisas que agradam a Deus. Assim, Ele vai te atender, porque você vai orar de acordo com a vontade dEle. E qual que é a vontade dEle? A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E Ele pensa só coisas boas de nós para nos dar aquilo que a gente deseja. A vontade dEle é que nós tenhamos uma vida em abundância. A vontade dEle é que nós pareçamos com o Filho Jesus, com o seu Filho único, Jesus Cristo. A vontade dEle é que nós amemos uns aos outros, que nós vivamos em paz, que nós vivamos em união. Que vontade maravilhosa é essa? 10. A 10ª chave de oração. Orar e nos deleitar no Senhor, nos agradar do nosso Deus, né? Quando o seu prazer está nele e em honrar os seus desejos, então ele se deleita em você e em honrar os seus. Então, quando você tem o prazer e o seu prazer está em Deus, Ele fica feliz, Ele te honra, Ele honra os seus desejos, Ele se deleita em você e Ele satisfaz os desejos do seu coração. Porque a sua felicidade está nele. A sua felicidade não está nas coisas e nem em pessoas. A sua felicidade está baseada nele, que é imutável, que é onipotente, onipresente, onisciente, que é o Todo-Poderoso. Lugar melhor possível não há. No Salmo 37,4 diz assim: que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Salmo 37,4. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Promessa. Amar a Deus não é sentimento, é obediência, é escolha, é livre-arbítrio. A gente não sente, a gente obedece. Primeiro a gente entra nessa disciplina para depois a gente ter os sentimentos em si. Mas a gente começa com obediência. Eu vou fazer porque é o certo a se fazer e porque é o que eu quero fazer. Eu quero me agradar no meu Senhor. Eu quero servir o meu Senhor. Eu sei que o caminho dele é o melhor que eu vou seguir. Então eu escolho esse caminho. Eu escolho esse Deus. Eu escolho entrar em obediência. João 14:21. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. Tá vendo? Como que a gente prova que ama? Aceitando e obedecendo Jesus. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Oh, glória! Então a chave de deleitar-se no Senhor é ter prazer, é escolhê-lo, é ter o entendimento que você está escolhendo ele porque você sabe que é o melhor. Porque você entende que é esse o caminho que você quer. Porque você sabe que é ele a fonte da sua alegria. A fonte da sua alegria não está em bens nem em pessoas. A fonte da sua alegria está nele, no Todo-Poderoso. Aí a sua oração vai ser poder. Então,
Nós falamos hoje de 10 chaves de oração. 10 chaves para potencializar a sua oração. 10 chaves que vão tornar essa arma de oração poderosíssima, capaz de derrubar até legiões de demônios. Então, se atente a isso. Eu agora vou passar o exercício para vocês, que é muito bacana. O exercício dessa semana é assim: convide alguém para orar com você. Convide alguém para orar com você. Comece pelos da sua casa. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, sua mãe, seus pais. Convide as pessoas da sua casa. Juntos, discutam e reflitam sobre o que você aprendeu sobre as chaves de oração. Mostra esse vídeo para a pessoa. Ouça esse vídeo junto com a pessoa. E anotem as 10 chaves de oração. E reflitam como que a gente vai fazer para usar essas 10 chaves. A minha vida está conectada com essas chaves ou eu preciso melhorar ainda? Então eu vou anotar, vou discutir com a pessoa que vai orar comigo e juntos, não é uma chave, orar em união? Não é uma das chaves? Então juntos vocês vão orar e pedir ao Senhor para que Ele sintonize vocês com as chaves de oração. Para que Ele abra seus olhos, suas mentes e que vocês consigam manusear essas armas espirituais com muita ousadia no Senhor. Amém? Maravilhoso, né? Esse capítulo está tremendo. Eu agora vou fazer com vocês a oração final, que nós estamos já finalizando. Orem comigo. Senhor, Tu és um Deus bom e amoroso. Tu não precisavas permitir que nós o conhecêssemos e falássemos contigo, mas Tu o permites. Eu te agradeço, pois através de Jesus podemos nos aproximar do trono da Tua graça em nossa hora de necessidade. Faz de mim um guerreiro de oração forte e eficaz. Ajuda-me a caminhar em estreita colaboração contigo, a orar com fé em nome de Jesus e em concordância com outros cristãos. Que eu possa me deleitar em Ti acima de tudo. Dá-nos a graça e a fé para confiar em Ti diante de grandes desafios. E nos encoraje a fazer grandes pedidos para que vejamos a Tua resposta para o nosso deleite e para a Tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém? E glórias a Deus. Então, quando você potencializa suas chaves de oração, a sua oração, você vai poder pedir grandes coisas, porque você está falando com um grande Deus, não é verdade? Amém? Então fique com a paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Porque é em nome dEle, para Ele, toda honra e toda glória pertencem a Ele. Amém.